Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, dia 16 de agosto, dia que celebramos a memória de Santo Estevão da Hungria, o qual convido sua família para assim partilharmos com muita alegria a palavra de Deus nesse dia de hoje, tirado do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca leste que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união legítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque o homem assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus dessa sexta-feira, da 19ª semana do Tempo Comum, vai nos levarmos assim a vivenciarmos ainda dentro do mês vocacional, buscarmos entender um pouco a realidade da vocação matrimonial. Então, semana esta que devemos intensificar as nossas orações pela família. Então a palavra vai nos apresentar uma situação que diz respeito especialmente às famílias, o tema da união e da separação. Porque muitos são os casais que após poucos anos de casado se separam. Jesus, diante da maliciosa pergunta dos fariseus, afirma que desde o início não foi assim. Não havia motivo para a separação. O homem e a mulher se amavam e tinham o outro não como propriedade, mas como parte um do outro. Moisés, segundo o próprio Jesus, permitiu a separação por conta da dureza do coração humano. Então o casamento é declarado ilegítimo, inválido, quando nunca ocorreu, ao menos no que diz respeito ao sentido próprio dele. Então quando o amor e a união não mais estão presentes na relação matrimonial, não há motivo de se continuar infeliz. Foi por este motivo que Moisés permitiu o divórcio. O outro elemento que podemos assim partilhar segue ainda este clima vocacional que já estamos vivendo ao longo desse mês de agosto. O tema do celibato sacerdotal. Jesus, no versículo 12, explica os tipos de celibato. Um desses é o daqueles que se fizerem capazes de casar por causa do reino dos céus. A importante distinção do celibato pelo reino dos outros celibatos é a finalidade do celibato. Então, nos consagrados pelo reino, o amor de Deus é imenso, então precisa mergulhar a todos e não pode se limitar unicamente a uma pessoa. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, o amor de Deus não encontra fronteira, não vai encontrar muros, porém vai além deles. Então o casamento é igualmente importante, casamento é sacramento. Mas alguns foram chamados para exercer tal ministério à frente do povo de Deus. Então veja que ao longo da história não cessou de chamar homens
para anunciar a sua palavra, e muitos casais o abençoam, multiplicando a sua descendência. Então Deus ama o matrimônio, igualmente a vida celibatária, ao serviço em prol do reino. Então Deus quer abençoar esses dois belos sacramentos da igreja, tornando-os fiéis e decididos a testemunhar, onde quer que esteja, o amor e a fidelidade de Deus a todos. Então veja, amados irmãos, queridas irmãs, que a aliança entre o homem e a mulher é a repetição da aliança entre Deus e o homem. Por isso o amor de Deus é o vínculo da perfeição do matrimônio. Só o amor de Deus no coração do homem e da mulher poderá fazer concretizar-se as palavras que Jesus enfatiza nesse evangelho. O que Deus uniu, o homem não separa. Então, o homem e a mulher tornam-se uma só carne quando são unidos com o amor que vem do coração de Deus. E assim ninguém poderá quebrar essa aliança, porque ela é eterna. Então o amor que une os dois é o motivo pelo qual o Senhor os abençoa. E este amor é quem os faz ser uma só carne. Sem o amor não existe matrimônio. Então sem o amor, o matrimônio é falso, é uma união ilegítima. Só Deus e cada um dos cônjuges poderão mensurar a autenticidade da união entre seus corações, e Deus só confirma a união quando há sinceridade, lisura e boa fé. Por conseguinte, caros irmãos, queridas irmãs, homem nenhum poderá desfazer a união que é confirmada por Deus. Então, o matrimônio é a expressão do amor de Deus por nós. Então, diante do argumento dos discípulos que, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar. Jesus nos dá o entendimento de que nem todos os homens e mulheres são chamados nem preparados para viver o matrimônio. Alguns não nasceram com o chamado para essa vocação. Outros, pela circunstância da vida, também não estão aptos para vivenciar esse estado. E há também aqueles e aquelas que se fazem capazes e se sacrificam em função do reino dos céus. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, somente estão preparados aqueles e aquelas que se comprometem com os encargos e responsabilidade que o matrimônio requer. Portanto, somente quando o homem e a mulher puderem deixar o pai e a mãe, isto é, quando eles puderem assumir a exigência pertinente a cada um, é que poderão unir-se em matrimônio e assim ser uma só carne. Veja que o amor esponsal exige responsabilidade e compromisso de vida. Por isso mesmo, nunca poderá ser banalizado. Portanto, que cada um tenha bastante consciência quando quiser assim assumir o sacramento do matrimônio. Meus irmãos, queridas irmãs, que possamos assim pedir ao Pai que infundem nos casais cristãos o desejo de experimentar a santidade do matrimônio, porque tu és a causa e a razão da comunhão que existe entre eles. E que os casais possam realmente vivenciar a grandeza do amor de Deus impregnada no sacramento do matrimônio. Famílias fundadas na palavra de Deus, famílias sendo igreja doméstica. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada sexta-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.